Boa noite. Começamos mais uma videoaula e esta nós vamos tratar sobre o contrato de trabalho temporário. Se trata de um contrato muito comum e há muito tempo no mercado de trabalho. Isso já era comum, frequente esse tipo de contratação antes de 2017 e tudo indica que com as profundas alterações que se teve nesse tipo de contratação, ele se torne mais comum ainda. De certa forma, a Lei 6.019/74, ela vai tratar de um instituto que todos nós conhecemos e faz parte do dia a dia do mercado de trabalho, que é a terceirização. Então, historicamente, estamos vendo que essa lei de 74, ela dava a formatação legal deste contrato, mas esta formatação legal ela era muito amparada e interpretada pelos tribunais através de súmulas. E o TST, historicamente, ele passou uma evolução histórica de restringir muito a terceirização. Daí veio, alguns anos atrás, a súmula 331, que liberalizou um pouco mais. Vocês podem ver, porque ela ainda está vigente, que ela tem uma série de incisos que também foram modificados com o passar dos anos. E agora nós tivemos que a nova lei, e vamos denominar desta forma, porque as alterações trazidas pela Lei 13.429 de 2017 alterou profundamente a Lei 6.019/74 e alterou tão profundamente que se chocou com alguns incisos da súmula 331, que, embora ainda vigente, por óbvio, quando eu tiver o choque expresso e literal entre uma lei federal com uma lei 6.019/74 com a súmula 331, vai imperar a prerrogativa legal da lei 6.019/74 sobre a súmula 331. E o que dizia a súmula 331 de tão diferente assim com a nova lei de terceirização? Que não era possível, ou seja, era considerada uma terceirização ilícita se o tomador de serviços contratasse esse trabalho temporário para a sua atividade principal. Só poderia contratar para a sua atividade meio. Isso é a grande alteração. Agora, esse tomador de serviços pode contratar inclusive para a sua atividade fim. E por isso, o que se supõe é que se promoveu ainda mais esse instituto antigo da terceirização, que não tem mais esta trava para o tomador de serviço, que inclusive pode contratar para a sua função primordial, a sua atividade fim. Ou seja, se eu sou uma instituição de ensino, não poderia contratar professores terceirizados, porque essa é a atividade fim de uma instituição de ensino. Eu só poderia contratar para a minha atividade meio trabalhadores terceirizados para cuidar da limpeza, da vigilância dessa instituição de ensino. Essa é a grande mudança. Agora eu posso contratar para a atividade fim. Então, vamos dar uma paradinha agora, justamente para a gente definir esta figura da terceirização, que tem alguns elementos básicos. Temos o elemento da empresa de trabalho temporário, temos o tomador de serviços e temos o empregado terceirizado. O empregado terceirizado, nós vamos ficar com o velho e bom artigo 3º da CLT. É aquele que dá as características, os requisitos legais para alguém ter a qualidade de empregado. Pessoalidade, continuidade, habitualidade, ok? Então, isso continua a mesma coisa, porque o vínculo direto do empregador e empregado aqui é o trabalhador com a empresa de trabalho temporário. Este é o vínculo direto. A obrigação trabalhista direta é este empregador de trabalho, empresa de trabalho temporário com o empregado, ok? O tomador de serviço está fora desse contrato bilateral trabalhista. Ele só se aproveita da mão de obra, mas não tem responsabilidade direta.
só tem responsabilidade subsidiária. E esse é o grande mecanismo da terceirização, ok? E a lei 6.184, agora com a sua alteração em 2017, ela vai definir de forma bem pedagógica cada um desses elementos, ok? Então, primeira coisa, o que é que eu devo entender como trabalho temporário? O que está no artigo 2º da CLT, que de certa forma traz para a lei 6.019/74 o que já estava no artigo 443 da CLT. Limitações em função do princípio da continuidade do contrato de trabalho. O que não tiver dentro da definição legal do artigo 2º não poderá ser considerado como trabalho temporário. E o que está dentro dessa definição legal do artigo 2º da lei 6.019/74? Que esse contrato é para substituição de trabalhadores. O que é isso? Talvez eu tenha alguém que sofreu um infortúnio, um acidente de trabalho, e em função disso não pode trabalhar, está lá com benefício previdenciário, mas eu necessito daquela força de trabalho. Opa, eu tenho um contrato que serve exatamente para isso. Eu tenho uma gestante que em um determinado período da sua vida vai ter a bênção de ter um bebê, mas ela não vai poder trabalhar por alguns meses. Opa, eu tenho um contrato que é redigido para a substituição de trabalhadores, ok? Só não poderá haver esta substituição de trabalhadores em casos de greve. Por quê? O artigo 9 da Constituição Federal, que trata de um direito constitucional de greve, que se movimenta na ideia de que eu tenho um instrumento legal constitucional de pressão do empregado ao empregador por reivindicações trabalhistas. E como se dá esta pressão por reivindicações? É que quando eu tiver um contrato de trabalho vigente, eu simplesmente vou fechar o serviço. Não vou trabalhar, ficarei de braços cruzados. Ou seja, quando um hotel mais necessita de trabalhadores, esses trabalhadores não querem trabalhar porque o hotel não está dando algum tipo de reivindicação. Então seria muito fácil que o hotel tivesse a possibilidade de trocar esses trabalhadores grevistas e tirar essa pressão constitucional de greve sobre eles e contratar terceirizados. Por isso que o artigo 2º, parágrafo 1º, veda, proíbe que o contrato de trabalho temporário seja utilizado para retirar a pressão do direito constitucional de greve. Isso não pode ser utilizado, ok? Ademais da definição do artigo 2º no caput, legal? Porém, para atividade fim, que seja periódica, sazonal, intermitente, pode ser sim utilizado isso. Por quê? A outra faceta do caput, da definição legal do artigo 2º, é que eu posso utilizar, além de substituição de trabalhadores, o contrato de trabalho temporário pode ser utilizado para uma demanda extraordinária de serviço. Vamos voltar ao caso, o exemplo do hotel. Eu tenho um hotel de litoral, de praia, que dos meses aqui no sul, de novembro a março, tem um acúmulo de demanda de serviços. Talvez o dono do hotel não queira contratar empregados diretos, um cozinheiro, um garçom, uma camareira. Ele vai buscar a terceirização. Por quê? Porque talvez seja mais barato, como já veremos daqui a pouco. E talvez porque, se nessa demanda adicional de serviços que tem um hotel, por acaso, aquela limpadora terceirizada não vem porque está gripada, porque está com coronavírus, o hotel, que é mero tomador de serviços, não tem por que se preocupar com isso. Vai ligar para a empresa de trabalho temporário e diz, manda outra, porque eu não tenho essa obrigação de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção do contrato de trabalho. Isso é uma obrigação trabalhista e eu não tenho isso. É isso que chama atenção na terceirização. Eu posso ter essa impessoalidade. Não veio a limpadora X, eu ligo para a empresa de trabalho temporário e diga, manda a trabalhadora Y, que eu quero que esse serviço de limpeza do hotel seja feito, ou por X ou por Y. Feito? Então a terceirização, ela se mostra atraente em função disso. Poderia o empregador, o hotel, contratar
por outra forma de contratos por prazo determinado, o contrato de experiência, que também é um contrato muito frequente no mercado de trabalho. Só que aí eu tenho responsabilidade direta. Se a limpadora naquele dia ficar gripada, como é que eu fico? Por isso que a terceirização é atraente para alguns tomadores de serviços. Não tem essa responsabilidade direta, ela é apenas subsidiária. Perfeito? Então, agora vamos trabalhar na definição de quem é a empresa de trabalho temporário e quem é a empresa tomadora de serviço. Isso consta na nova Lei 6.019/74, no artigo 4º desta lei, que vai definir justamente quem é a empresa de trabalho temporário no artigo 4º da lei. Essa pessoa jurídica, ela tem alguns requisitos legais. O extinto Ministério do Trabalho, que foi subdividido agora na atual gestão federal em algumas pastas para o Ministério da Justiça e para o Ministério da Economia, continua tendo esta cadastro de empresas de trabalho temporário como uma das suas obrigações funcionais. Por quê? Essa empresa de trabalho temporário é a que vai ser a efetiva empregadora do trabalhador. É aqui que eu tenho um vínculo empregatício. Então, essa empresa de trabalho temporário, entre outras coisas, como veremos daqui a pouco, ela vai ter que fazer um contrato escrito entre o efetivo empregador, a empresa de trabalho temporário, e o trabalhador. Por quê? Porque, como nós vimos em outras aulas, embora o artigo 443 da CLT indique que, no geral, se admite válido contratos verbais e até tácitos de contrato de trabalho, no que diz respeito à terceirização, esse contrato tem que ser escrito para dar mais segurança jurídica para os envolvidos. Ok? E esse contrato da empresa de trabalho temporário com a pessoa jurídica que a contrata, a empresa contratante, ou seja, a tomadora de serviços, também tem que ser um contrato escrito. Então, a Lei 6.019 de 74, ela traça uma série de requisitos legais, conteúdos mínimos obrigatórios que tem que ter nesses contratos, ok? E aí, meus caros, agora me cabe também uma pequena reflexão com vocês. Historicamente, ou seja, até mesmo antes da lei de 2017, nós tínhamos algumas questões estatísticas comuns, normais, na terceirização. Primeira delas é um certo achatamento de salário. Me explico. A empresa tomadora de serviços, quando necessitar de forma temporária dessa demanda extraordinária de serviços que precisa de mão de obra, ela entendeu que não queria uma responsabilidade direta trabalhista. Ela não vai atrás de empregados. Ela vai atrás de empresas de trabalho temporário, que existem algumas no mercado. E ela vai fazer cotação. Quem vai ganhar essa cotação? Talvez a que apresente os menores custos. E como vou apresentar menores custos para quem quer me contratar? Talvez oferecendo salários mais baixos. Isso é uma questão histórica da terceirização. Um achatamento salarial desse tipo de trabalhador terceirizado. E esta é uma das preocupações que vai ter esta nova Lei 6.019/74. Uma tentativa legal de dar uma certa isonomia entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador ordinário da tomadora de serviços, como veremos daqui a pouco em alguns artigos específicos da Lei 6.019/74. Além da questão histórica do salário mais baixo para o empregado terceirizado, eu tenho uma outra questão histórica e estatística, que é o maior número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com os trabalhadores terceirizados. Por isso que esta lei, no artigo 5º, que veremos daqui a pouco, vai dizer que, espera aí, você, tomadora de serviços, é que vai receber o trabalhador terceirizado no teu local de trabalho. Este local de trabalho é a sua responsabilidade. Portanto, você, tomadora de serviços,
tem que ter medidas de segurança e higiene no trabalho para os teus trabalhadores e também para os terceirizados que não são teus trabalhadores, mas estão no teu local de trabalho. Por que que eu tenho esses números estatísticos de maior volume de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho com os terceirizados? Porque eu tenho aqui, às vezes, uma alta rotatividade de trabalhadores, tanto na empresa de trabalho temporário, porque se trata justamente do trabalho, um contrato de apenas 180 dias, como está no artigo 10 da Lei 6.019/74, como veremos daqui a pouco, mas também que não existe uma política de integração em regra, na tomadora de serviços com esse empregado terceirizado. Por quê? Porque muitas vezes existe uma alta rotatividade também desses trabalhadores. Ora, se eu, hotel, que sou apenas tomador de serviços, não tenho pessoalidade com aquela limpadora que vem ao meu hotel, talvez eu não gostei dela. E no dia seguinte, eu digo para a empresa de trabalho temporário, manda outra. E talvez esta outra que chegou naquele dia, que nunca tinha ido naquele hotel, não teve a política de integração necessária lá no hotel sobre os riscos do trabalho. A cozinheira terceirizada que chegou não sabia operar muito bem o cortador de salada, o cortador de carne, o moedor de carne. Ou seja, sim, existem alguns fatores que explicam o maior índice de acidente de trabalho entre trabalhadores terceirizados. E por isso que esta lei de 6.019/74, alterada profundamente em 2017, tem essas duas preocupações. A questão da salarial e dos acidentes de trabalho, de segurança do trabalho. Então, por óbvio, se o efetivo empregador é a empresa de trabalho temporário, é a empresa de trabalho temporário também responsável pela segurança do seu efetivo empregado, mas também o dono do local de trabalho, o tomador de serviço, também o é. Essa empresa de trabalho temporário vai ter que seguir alguns requisitos também na contratação, e alguns deles são referentes a direitos trabalhistas também garantidos a este empregado terceirizado. O artigo 5º da Lei 6.019/74, ele faz a definição da empresa tomadora de serviços, que diz justamente as questões que eu já me referi sobre a segurança no trabalho, que essa empresa tomadora de serviços não é o efetivo empregador do trabalhador terceirizado, e por isso que ela só tem responsabilidade subsidiária. E essa é outra grande característica da terceirização. O trabalhador que vai dar a sua prestação de serviços, a sua mão de obra para o tomador de serviços, não tem vínculo trabalhista com o tomador de serviços. Por quê? Só vai ter esta obrigação trabalhista a tomadora de serviços quando os pagamentos que ela faz para o efetivo empregador do trabalhador, ou seja, a empresa de trabalho temporário, não chegar efetivamente ao empregado. Quando isso acontecer, subsidiariamente, eu, tomador de serviços, eu, hotel, que é o nosso exemplo, terei responsabilidades trabalhistas, somente subsidiariamente. E esse é o grande atrativo da terceirização. Digo mais, e aí vai a grande pegadinha. Esta responsabilidade subsidiária, ela só se converte em solidária quando tiver a falência da empresa de trabalho temporário, que é a efetiva empregadora. Aí sim, eu tenho uma responsabilidade direta da tomadora de serviços. E isso se dá por quê? Como eu já expliquei, a tomadora de serviços vai ao mercado não em busca de empregados, senão em busca de empresas de trabalho temporário. Ou seja, a lei identifica uma culpa em elegendo. Olha, você teve várias empresas para escolher e você escolhe aquela que faliu. Agora você é responsável solidário. Você poderia ter fiscalizado o contrato com a empresa de trabalho temporário, que se ela estava pagando o INSS direitinho, se ela estava pagando as obrigações trabalhistas direitinho, e você não fez. Então, apenas na hipótese de quebra, de falência,
da empresa de trabalho temporário é que a tomadora de serviço terá responsabilidade solidária. No mais, apenas responsabilidade subsidiária, que também é a grande característica no que diz respeito à terceirização. Pois muito bem. Contrato de trabalho temporário é uma modalidade de contrato por prazo determinado. E como todo contrato por prazo determinado, por óbvio, tem um lapso temporal prefixado em lei, que é o artigo 10 da Lei 6.019/74, em que coloca este prazo em 180 dias, com a possibilidade de prorrogação. Perfeito? Que aí caracteriza justamente o contrato de trabalho temporário como um contrato por prazo determinado. E aí, ainda que seja um trabalhador que sabe o dia e a hora que vai ficar desempregado, porque é um contrato por prazo determinado, lhe é assegurado uma série de direitos. Mas eu quero que a gente foque no artigo 4C da Lei 6.019/74, que traz esta tentativa de especificação de uma certa isonomia que deveria haver entre trabalhador terceirizado e trabalhador direto da tomador de serviço. Ou seja, olha só, no exemplo do hotel, que em um acúmulo de serviços no verão não quis contratar empregados e por isso foi para a terceirização e terceirizou alguns serviços de cozinha, de estacionamento e tudo mais. Pois muito bem, nessas hipóteses, se o hotel tem um restaurante e esse restaurante, além de atender os clientes, também os hóspedes do hotel, ele também faz deste mesmo restaurante uma espécie de refeitório para os seus funcionários, então esse refeitório tem que ser tanto para os trabalhadores diretos do hotel, como também para os terceirizados. Ora, se o tomador de serviços, que é onde está no seu local de trabalho, o trabalhador terceirizado prestando os serviços, tem um ambulatório, por óbvio, esse atendimento ambulatorial, ele deve ser um direito tanto para os empregados diretos do hotel, como também para os terceirizados do hotel, que atua aqui como tomador de serviços. Então, o artigo 4C, ele tenta fazer uma certa equiparação para que esse trabalhador terceirizado não seja visto, na prática, como um trabalhador de segunda classe, como às vezes aparenta que é. Pois muito bem, falei que existe a necessidade legal de um contrato escrito entre o empregado e a empresa de trabalho temporário, mas também falei que existe uma necessidade de contrato escrito entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços. O artigo 9, de certa forma, ele se ajusta ao conteúdo do artigo 2º da Lei 6.019/74. Com o quê? Quando ele coloca que, olha, meu amigo, se no artigo 2º ele define o contrato de trabalho temporário para substituição de trabalhadores ou demanda extraordinária, você tem que colocar isso dentro do teu contrato com o trabalhador, a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços, para justamente se ajustar ao artigo 2º. Como você tem um contrato de prazo determinado, também tem que colocar ali o lapso temporal nesse contrato. Então, o artigo 9º, ele traz justamente conteúdos mínimos obrigatórios que deve haver entre o contrato do empresa de trabalho temporário com o tomador de serviços, ok? Muito bem. E aí, como já falei, esse contrato de trabalho também tem que ser escrito entre a empresa de trabalho temporário e o seu empregado, para dar mais segurança também a que as partes envolvidas. Existe o requisito legal de ter um contrato de trabalho escrito, porque esse trabalhador temporário terá, conforme o artigo 12º da Lei 6.019/74, toda uma série de direitos trabalhistas que devem ser respeitados por todas as partes envolvidas nesse contrato, ok? Já finalizando, então, eu tenho no artigo 16 da Lei 6.019/74 justamente aquela pegadinha que eu falei antes, que quando esta responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ela se converte em responsabilidade solidária, direta, que é na hipótese de falência, ok? E muito bem.
Outra questão preocupante no que diz respeito à terceirização é justamente o sucateamento que teve os órgãos de fiscalização do trabalho nos últimos anos. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, através de seus auditores fiscais, tinham justamente como uma das suas funções a fiscalização desses contratos de trabalho temporário. E aí, por todas essas questões que nós já definimos nessa aula de terceirização, a terceirização ela é vista como uma hipótese de precarização do mercado de trabalho. Por quê? Porque eu vou ter essa alta rotatividade de empregados. Algum contrato passa terminado, a necessidade da tomadora de serviços também ela é sazonal, então eu não tenho um empregador que vai contribuir ao INSS de forma empregatícia normal, com continuidade, e tudo isso leva a críticas sobre a terceirização e a precarização no mercado de trabalho. E é isso que eu quero que a gente discuta um pouquinho nas nossas aulas e debata com as dúvidas que vocês poderão ter sobre esse conteúdo que eu acabei de ministrar sobre o contrato de trabalho temporário. Para a próxima aula nós vamos ver um outro contrato muito comum, que é o contrato de experiência. Fiquem bem e até a próxima.